atrás. É ali, aquele como se fosse bola em cima. E aí o helicóptero sobe aqui, ó. Rojo. E las gafitas. Olha para sua esquerda. Dá umas 2 paradinhas lá em Santa. Desce, túnel, Jardim Botânico. Bom dia, galera. A gente já tá aqui na vista, a gente já terminou aqui agora e vocês vão perceber que a gente teve 2 momentos que a gente tira foto. Como é que a gente tenta dividir isso aqui, né? Porque a gente tem café da manhã, a gente tem tudo. A gente sempre faz um momento que eu chamo de pré-nascer do sol. Ele acontece mais ou menos uns 20 minutos antes do sol nascer e depois quando o sol nasce, tá? E aí eu vou deixar essa dica para vocês quando vocês estiverem fazendo alguma foto ou quiserem fazer alguma foto de nascer ou de pôr do sol, tá? Sempre mais ou menos uns 20 minutos antes, o nascer do sol ele fica muito mais bonito, porque o sol ele emite basicamente uma luz amarela e o céu é azul. Então essas 2 cores elas não se misturam. Então se você vai ver, se você estiver muito perto do nascer do sol, o amarelo do sol já vai estar começando a ganhar do céu. Então você vai ver mais ou menos uma faixa branca, você não vai ter cor nenhuma. Então para você conseguir fazer algumas coisas, você tem que começar antes. E a gente já sabe o horário exato aqui, tudo bonitinho. Então a gente já pega justamente esse horário, essa hora de ouro, antes do sol nascer e depois quando ele nasce, para pegar bonitinho aquela bola de fogo. E é isso. Daqui agora a gente está indo lá para a escadaria Selarón e vai continuar o tour com todo mundo. Vamos lá? Assim que a gente virar aqui na esquerda, vai ser uma das vistas mais legais para o Cristo Redentor. Ó. Vocês vão ver ele aqui primeiro à esquerda de vocês e depois aqui na frente. É muito, muito bonito. Olha lá. Hoje em dia, essa área aqui é uma das áreas mais caras do Rio de Janeiro, né? Mas antigamente aqui você tinha muito quilombo. Aqui era uma área de escravos, de refugiados, porque era muito distante da cidade. E lembra que a gente estava falando das fazendas de chá lá em cima? Então, o chá primeiro não deu muito certo. Tem muita gente que me pergunta onde é que estão os chineses. O que acontece é que o chá que eles plantaram aqui não era bom, tá? E aí não deu certo o chá. Por isso que a gente não toma chá, por isso que a gente toma café e por isso que a gente não tem tanto chinês aqui no Rio de Janeiro hoje em dia. Eles foram para fazer outras coisas. Mas dentro desse tempo foi feita uma fazenda ali perto do Leblon de camélias, uma fazenda de flores, né? E chá e tudo isso, que era, assim, vamos dizer assim, conhecidamente por ser uma fazenda que abrigava escravos, porque o dono era abolicionista. Então, era uma fazenda que tinha muitos escravos ali dentro
tinham quilombos aqui, muitos quilombos aqui no Leblon, quilombos que depois acabaram virando favela, e favela essa que misteriosamente pegou fogo na favela inteira, e aí a favela teve que ser removida de lá. Aí depois foi construído o lugar que a gente chama de Selva de Pedra, é um conjunto com uns 10 prédios, mais ou menos, que ficam ali bem pertinho da sede do Flamengo, ali na Gávea. E aí, enfim, começou a dar lugar aos prédios e principalmente aos prédios de alto padrão. Uma vista legal pro Pão de Açúcar aqui agora. Vocês vão ver uma casa amarela com um topo verde, que aqui é o Largo do Corvelo. Aqui, essa casa a gente chama de Casa Navio. Essa casa já pertenceu ao poeta brasileiro Manuel Bandeira. El Pancito de Açúcar. Tá, onde na frente a gente tem a igreja de Santa Teresa, igreja que dá nome ao bairro aqui. Antes de existir essa igreja, o bairro de Santa Teresa se chamava Morro do Desterro. E vocês estão vendo que o vento aqui, ele é meio esquisito, sabe? Ele é como se fosse umas grades enormes, quase como uma prisão. Isso porque as freiras aqui, a gente tem uma ordem que elas têm um voto de clausura. O que isso significa? Significa que elas não podem sair, que elas não podem ser vistas por outras pessoas aqui. Por isso que o muro é alto? Por isso que o muro é alto, por isso que tem esses... Como posso dizer? Esses espinhos aqui, os ferros que vocês vão ver aqui em cima. Ó, vamos lá de fora pra gente poder ver um pouquinho melhor. Então, gente, aí o que acontece? Por causa dessas freiras que estão aí dentro, a gente tem uma lenda urbana que, na verdade, elas saem sim, e que, como ninguém viu elas podem ser qualquer pessoa, então elas saem sem o hábito. E aí, por causa disso, a gente tem uma outra lenda urbana que gerou isso, que gerou um dos blocos de rua mais famosos do Rio de Janeiro, que é o Bloco das Carmelitas, onde todo mundo se veste de freira, sai daqui de manhã, 7h30 da manhã, para tomar já uma cerveja, uma cachaça. Começa mais ou menos daqui de cima, porque andar essa rua aqui. Bem-vindos à Escadaria Celeron. Aqui é uma das obras de arte, maiores obras de arte a céu aberto do mundo. São mais de 20 mil azulejos, tá? Dentro desses 20 mil são mais de 2.000 azulejos que são estrangeiros, mais de 150 países diferentes. Aqui começou com o Jorge Celeron, daí que vem o nome da escada. A escada antigamente ela se chamava Escadaria do Convento, justamente por causa do convento que a gente viu lá em cima. E aí conecta os bairros de Lapa, lá embaixo, e Santa Teresa, lá em cima. E aqui, como eu falei, uma das maiores obras de arte, mais de 200 degraus, e começa mais ou menos nos anos 90. Ele começa porque era época de Copa também, a gente sempre pinta a rua, então ele queria fazer uma coisa um pouco mais permanente. E aí ele começou a trabalhar com os azulejos, então por isso que você vê que nos azulejos a gente tem apenas as cores da bandeira do Brasil. Isso foi crescendo, crescendo. Ele acabou encontrando uma loja de azulejos estrangeiros no centro, pintava os azulejos dele e levava para lá para poder trocar por azulejos estrangeiros. Como o tempo foi passando e aqui foi ficando famoso, as pessoas iam trazendo o próprio azulejo para poder ajudar ele também. E aí, hoje em dia tem mais de 2.000, né? E mais de 150 países diferentes. Tem azulejos que eu não faço a mínima ideia de onde sejam, mas estão presentes aqui.
essa é a nossa história básica aqui. Mas a gente tem duas lendas urbanas aqui. Uma é sobre um azulejo que se repete mais de 300 vezes, que é um azulejo de uma mulher negra grávida que tem atrás de vocês ali. Ah lá, tem uma aqui bem do lado. Essa aí. Tanto faz, é as duas. É a negra aqui, não é aquela branca, não. O que acontece? Como ela ficou... Como tem bastante, né? Ela acabou virando uma marca registrada, uma assinatura do Selarón. Então, até em várias obras, você consegue... É até uma brincadeira, né? De onde está o óleo. Você consegue achar ela em praticamente todas as pinturas do Selarón. Mesmo aqui fora da escadaria. Vocês já andaram no bonde de Santa Teresa? Ou pretendem? Então, na estação tem uma pintura muito grande do Selarón, feita por ele. E a gente consegue achar ela bem pequenininha lá no meio das pessoas. A gente não sabe ao certo quem ela era, tá? A única coisa que a gente sabe é que ele disse que era uma pessoa que ele tinha uma dívida muito grande. Segundo a lenda, que agora eu já consigo falar um pouquinho melhor, não conseguia falar um pouco em casa dele, foi sobre a morte do Selarón. O Selarón foi encontrado morto com o corpo inteiro queimado, carbonizado, dia 10 de janeiro de 2013. Ele foi encontrado aqui embaixo, bem na escadaria. Debajo, esse aqui é Selarón. Se puede ver el tipo que está con el shorts rojo y las gafitas rosadas. De delincuente. Esa pista del espectáculo. Lo hizo aquí, no lo hizo en Chile. Vocês lembram do Tropa de Elite, das cenas assim? Tem uma cena quando corta, eles têm um campo de futebol assim, e aí sobe o helicóptero, vai... E aí tu vê o Cristo atrás. É ali, ó, aquele campo de futebol ali em cima. E aí o helicóptero sobe aqui, ó. É lá em cima. Aquela casa mais alta lá, ali é um bar, cara, muito bom. Chamado Bar do Tino. Muito gostoso. Tem uma costela no bafo, assim, maravilhosa. Eles cozinham de um dia pro outro. Maravilhosa. Hoje, esse aqui é um dos tours que eu mais gosto de fazer. É um tour que tem bastante história, um tour que tem bastante curiosidades, e você sabe que eu gosto de curiosidades. ¿Ya he encontrado?